Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite. Na verdade, nós estamos ministrando essa série que tem por tema fé para vencer, fé para viver. Fala comigo, fé para viver. Diga para quem está do seu lado, é preciso ter fé para viver. Não é verdade? Fala comigo, olha para mim, não é verdade? Quantos tiveram dificuldade para estar aqui hoje? Quantos tiveram dificuldade? Quantos tiveram problemas? É luta, é uma coisa que dá errado, é um problema, na hora de sair as coisas travam ali, às vezes um desentendimento, uma situação, e às vezes a gente não percebe, na verdade, o quanto, na verdade, nós precisamos ter fé, na verdade, estarmos focados no Senhor, para que nada venha nos roubar aquilo que Deus planejou para nós, amém? Eu oro todos os dias, na verdade, eu clamo ao Senhor todos os dias e encorajo você a fazer o mesmo. Eu oro, eu digo assim, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim eu quero. Por que eu digo isso? Porque eu creio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? Que Ele tem boas coisas para mim, amém? Então, porque eu creio nisso, eu quero que tudo que Ele tem para mim, eu quero receber. Agora, o que Ele não tem para mim, eu rejeito isso em nome de Jesus, amém? Você toma posse disso também? Glória a Deus. Sei que talvez você está chegando hoje aqui a primeira vez e essa é a quarta ministração dessa série. Na verdade, é a última mensagem dessa série Fé para Viver. Eu quero dizer para você que você tem acesso a esse conteúdo no nosso canal do YouTube. Lá todas as palavras estão disponíveis lá para você. E hoje eu quero avançar um pouco mais. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, olha, o justo viverá pela... Vamos dizer isso alto agora? Vamos lá. Eu vou considerar que você estava assim meio disperso, né? Agora você acordou, amém? Fala com quem está do seu lado assim, vamos junto, amém? Vamos lá. O justo, novamente, o justo viverá pela fé. Eu sei que você já ouviu esse versículo inúmeras vezes ao longo dessas semanas. Eu sei que não é novidade para ninguém. Mas olha, nós precisamos ter essa experiência de viver de fato pela fé. De viver na verdade, ou seja, firmados de fato na fé, porque olha, nós entendemos na verdade, que este é o segredo que o Senhor tem para nós, que o Senhor planejou para que nós possamos ter a vida que Ele construiu para nós, para que a gente possa viver os planos de Deus, é necessário que nós possamos viver pela fé. E o que eu sei que você olha e fala assim, quem que é o justo? Quem que é o justo? Fala assim, o justo sou eu. Diga assim, o justo sou eu. O justo, mas pastor, eu não sou justo, eu sou falho, eu tenho minhas dificuldades, eu tropeço aqui, eu tropeço ali. Querido, não é a sua justiça. A Bíblia diz que a justiça de Cristo foi colocada em nós, amém? Eu assisti um vídeo essa semana, lá estava traduzido lá, às vezes tem dificuldade lá, e eu achei tão interessante que as pessoas, elas estavam chegando na porta do céu, e as pessoas chegavam e apresentavam, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e elas iam sendo reprovadas. Aí chega uma pessoa assim, talvez aquela que você olhar aqui e fala assim, se aqueles todos foram reprovados, essa aqui agora não tem jeito. Aí quando ela chega assim, aí chega um outro assim, uma outra pessoa na frente, escrito assim o nome assim, Jesus, e aí ele coloca na frente assim, da pessoa, aí a pessoa é aprovada. Sabe por que nós somos aprovados? Não é pela nossa justiça, não é pelas nossas obras, pela nossa performance, não. Mas não é por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que Jesus fez, amém? Ele nos justificou, nós vivemos então, ou seja, o justo viverá pela fé, porque eu creio que eu fui justificado, e por isso, na verdade, eu tenho novidade de vida. Essa série, na verdade, que nós estamos ministrando, ela tem por objetivo mostrar para você um estilo de vida, na verdade, diferente, que é baseado, na verdade, e fundamentado, alicerçado em Jesus, na nossa fé em Jesus. Por quê? Porque nós não caminhamos pelo que nós vemos. Se a gente for caminhar pelo que a gente vê nesses dias, a gente desanima, a gente para. Por quê? Porque tudo que os nossos olhos veem é mal. Você olha para as autoridades, é mal. Você olha para a situação do país, é mal. Você olha para as suas lideranças, é mal. Você olha para você, é mal também. Você olha para o seu esposo, é mal. Você olha para a sua esposa, é má também. Ou seja, tudo tem defeito, tudo está complicado. Você fala assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer?
Querido, é só Deus mesmo. Eu sei que às vezes quando a gente ouve essa expressão, agora só Deus, a gente ouve isso quando no popular as pessoas vão dizer, olha, agora a vaca foi pro brejo. Então assim, agora é só Deus mesmo. Mas a gente deve olhar para isso e falar assim, não, é só Deus o tempo todo. Porque se não for Deus, nós não conseguimos. A nossa fé, ela não pode ser superficial. Ela precisa ser de fato algo firmado, algo na verdade, ou seja, que é profundo, algo que é firme. Nós somos firmados na fé, na obra de Cristo. É isso que nos conecta na verdade com o Pai e nos faz viver aquilo que Ele planejou para nós. Pastor, mas como que eu posso viver isso? É quando eu me permito ser influenciado pelo Espírito. Nós estamos voltando os nossos olhos nessas semanas. Olha, lá na primeira semana nós vimos que a fé, ela nos faz viver em integridade, nos faz viver de maneira correta, nos capacita a viver a vida da maneira como Deus deseja. Na segunda semana nós vimos o quê? Que a fé nos faz crescer em maturidade, ou seja, nós não somos mais infantis, não somos como crianças, porque nós cremos no Senhor, nós vamos amadurecendo, ou seja, a gente começa a ter o couro mais grosso, amém? A gente começa na verdade a entender que as dificuldades vêm, mas nós não paramos, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós, que nós temos um Deus que pode fazer todas as coisas, e por mais que os nossos olhos não estejam vendo, nós sabemos que Ele está cuidando de nós, amém? Amém ou não amém? E na última semana nós falamos sobre santidade, que essa fé nos faz andar em santidade. Eu sei que muitos olham santidade como se fosse perfeição. Não, santidade na verdade é uma busca na verdade para viver aquilo que Deus planejou para você. É você ser aperfeiçoado todos os dias, amém? Diga comigo assim, eu creio que a obra que o Senhor começou na minha vida, Ele vai concluir. Agora presta atenção, você precisa crer nisso, mas você precisa também cooperar com isso. Parte desse processo, na verdade, depende também de você. E glória a Deus porque você está aqui. Por quê? Porque hoje nós vamos ver, na verdade, que essa fé nos faz buscar a intimidade com Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Romanos, no capítulo 10, o verso 17, vai dizer o seguinte, olha, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que nos capacita a experimentar de Deus e nos faz crescer. É por isso que eu disse agora há pouco, olha, nós precisamos congregar. Você precisa se preocupar com aquele que está ausente. Por quê? Porque ele está deixando de receber essa porção que você está recebendo hoje. Talvez você fale assim, pastor, mas é só mais uma palavra. Pode ser só mais uma palavra, mas pode ser também a palavra. Eu tenho reafirmado isso por quê? Porque depende de como você recebe, depende de como você na verdade busca, depende de como na verdade você é maduro o suficiente para entender que o que nós recebemos na verdade é a palavra, e essa palavra é capaz de transformar as nossas vidas. Essa fé na verdade que nos capacita a viver, ela na verdade ela nos faz andar. Irmã, eu acho que você colocou a mensagem da semana passada. Volta lá, por gentileza. Essa fé, na verdade, abra sua Bíblia comigo então. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso de número 10. Oi? Pode colocar ela para mim, por favor. 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 10. Aliás, o capítulo de número 5 e o verso de número 10. Você vai ter que seguir na Bíblia, porque esse slide é da semana passada. Vai ter que seguir na Bíblia mesmo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 10. A palavra de Deus vai mostrar para nós, na verdade, que essa fé que nos faz buscar intimidade, o texto diz o seguinte, olha, Ele morreu por nós, para que estejamos acordados, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Presta atenção no que a palavra está dizendo. Ele morreu por
nós, o Senhor morreu no nosso lugar, para quer estejamos acordados ou dormindo, vivamos unidos a Ele. Qual que é a chave, na verdade, que nós precisamos entender que o Senhor deseja realizar conosco? O Senhor, na verdade, o plano eterno de Deus é viver em comunhão, é viver em unidade, e essa unidade fala de intimidade. Quer aonde você esteja, quer a forma que você esteja, a vontade de Deus, na verdade, é que nós estejamos unidos a Ele. O Senhor anseia, na verdade, por um relacionamento de intimidade. Colossenses, no capítulo 2, o verso 6, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Olha só, enraizados e edificados neles, firmado na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. O Cristo, na verdade, Ele deseja que nós possamos continuar a viver nele. É você imaginar o seguinte: olha, tudo que muitas das vezes nós confundimos, na verdade, nós vivemos uma fé que ela se torna muito religiosa, ela tem muito a ver, na verdade, às vezes com fazer e pouco, na verdade, com viver. A sua fé, ela não pode ser uma fé apenas do que faz, mas precisa ser uma fé daquele que vive, daquele que é. Ou seja, a nossa fé, ela precisa estar muito mais relacionada com aquilo que eu sou, com aquilo que eu experimento, com aquilo que eu desfruto, do que necessariamente com aquilo, na verdade, que eu faço. O que eu faço, na verdade, é a consequência daquilo que eu sou. John Bevere, ele vai dizer no seu livro, acredito que é o Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte: o Espírito de Deus, ele tem ciúme de nós, ele não quer um relacionamento superficial, mas intimidade genuína. Quando o Senhor, na verdade, Ele derramou o Espírito sobre toda a carne, a profecia do Antigo Testamento, lá do livro de Joel, diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. O Senhor Jesus veio e prometeu e disse que era necessário que os discípulos ficassem em Jerusalém, para que do alto eles fossem revestidos de poder. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles. O que muitas das vezes nós não percebemos é o quê? O resultado imediato foi o quê? Foi o batismo no Espírito Santo, línguas estranhas, aquele mover de Deus sobrenatural. Mas presta atenção, isso na verdade foi apenas o início, foi o sinal do que estava acontecendo. O propósito dessa descida do Espírito Santo era que, na verdade, eles pudessem agora, cheios do Espírito Santo, eles pudessem viver uma nova perspectiva de vida, uma vida, na verdade, conduzida pelo Espírito, uma vida, na verdade, de intimidade genuína, uma vida de relacionamento. Presta atenção, a forma como a Bíblia muitas das vezes ela exemplifica o relacionamento que Deus deseja ter comigo e com você, ela usa a figura o quê? Do casamento. Presta atenção, num casamento em que a intimidade, na verdade, não anda bem, provavelmente esse casamento vai estar em crise. Provavelmente esse casamento vai estar em dificuldade. Por quê? Porque a intimidade, na verdade, é algo fundamental no relacionamento. Na verdade, essa intimidade relacional ali do casal é uma bênção. É uma bênção, na verdade, que vai dar vida para aquele relacionamento, que vai fazer, de fato, com que esse relacionamento possa crescer e possa desfrutar de tantas outras coisas. Agora, quando um relacionamento ele tem a experiência desse relacionamento, a intimidade ela é superficial, possivelmente esse casamento vai enfrentar dificuldades e vai enfrentar crises. E é isso que nós vemos muitas das vezes no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque a nossa intimidade não é genuína. Pastor, mas como que eu avalio isso? Tem uma música do... como chama? Guedes, Gabriel Guedes, que ele diz: olha, eu lamento. E ele fala que lamento por cantar, ou seja, de qualquer jeito. Que ele lamenta, na verdade, por não ter, ou seja, uma intimidade mais profunda.
Eu ouvindo essa canção esses dias, na verdade eu fiquei tão constrangido, porque às vezes é exatamente isso que nós fazemos no nosso momento de adoração. Às vezes você não percebe. Nós estamos cantando canções que têm declarações profundas, e na verdade aquilo você não está cantando para valer, você não está se entregando, você está simplesmente participando de uma execução musical ali, que talvez você goste ou você não goste, mas você não percebe. Ou seja, que aquilo ali, o alvo na verdade é tocar o Senhor, o alvo na verdade é falar e cantar para o Senhor, e cantar do Senhor, agradecer o Senhor. E às vezes, ou seja, a nossa intimidade com Deus, ela é tão superficial, que nós não conseguimos, na verdade, por meio de uma canção, ou por meio do momento de oração, ou por meio do momento de reflexão da palavra, a gente ser impactado. Eu estava, durante essa semana, num dos dias eu estava preparando o almoço lá em casa, e coloquei um podcast lá para estar ouvindo, porque aí você vai fazendo as coisas e vai ouvindo, e o Senhor vai ministrando. E foi interessante que eu fui para o podcast através de um corte lá, presta atenção, através de um corte lá do Instagram, do testemunho lá da Tamires Garcia. Eu fiquei impressionado, eu ouvi o corte, tinha quase 15 minutos, eu ouvi o corte inteiro, não, agora eu vou assistir o podcast, que tinha mais de 2 horas, e aí ela contou de novo a história todinha, e eu fui ouvindo aquilo, na verdade eu fui tomado ali, ou seja, eu fui impactado. Por quê? Porque o testemunho dela, a experiência que ela estava contando, aquilo na verdade começa a transbordar além, na verdade, daquilo que é o natural. Mas isso tem a ver com o quê? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Quanto mais eu ouço, mais eu me aproximo. E quando eu busco o Senhor, o que é que diz a palavra? Quando nós buscarmos Ele de todo o coração, Ele vai se manifestar. Ele está pronto a ouvir a nós. O que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essa intimidade, ela precisa ser uma intimidade genuína. Nós não podemos viver uma vida em que o Espírito Santo, na verdade, é algo que eu me lembro dele só quando eu estou no culto e canto uma canção que fala sobre Ele. Não, Ele na verdade foi derramado sobre nós, para que nós possamos na verdade viver em intimidade. Agora, isso é tão sério que a Bíblia vai dizer, e o autor aqui, o John Bevere, ele vai citar isso no seu livro, é que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes de nós. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo tem ciúme de você. Por quê? Porque você dá atenção a tantas coisas e às vezes não dá atenção para Ele. A Bíblia diz que, olha, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a gente acha que o Espírito Santo está conosco só quando a gente está aqui dentro, quando a gente está cantando a música que fala a respeito dele. Não, Ele vai daqui com você, Ele caminha com você, Ele anda com você. E o que acontece? O desprezo, muitas das vezes que nós lidamos com Ele, na verdade, ou seja, é desonra. E a gente precisa voltar os nossos olhos e perceber o seguinte: essa fé, na verdade, que pode mudar as nossas vidas, nos capacita a viver, na verdade, uma experiência genuína com Ele. E é isso que o Senhor tem para nós. O escritor Oswald Chambers, ele diz o seguinte: olha, a solitude com Deus repara o dano causado pela inquietação, barulho e clamor do mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual foi a última vez que você teve um momento a sós com o Senhor? De fato, a sós, em que você parou todas as coisas para estar com Ele. Qual foi a última vez? Olha, glória a Deus porque você está aqui, amém? Glória a Deus, é a nossa adoração comunitária. Isso é bênção. E entenda o seguinte: você vai ser abençoado por causa disso, mas o Senhor quer mais. O Senhor quer mais de nós, porque Ele não poupou nada para nos abençoar, e Ele deseja nos abençoar mais ainda, e só não nos abençoa porque muitas das vezes nós não percebemos que a cura que nós precisamos está nele. Eu sei que você vive atarefado, e a gente olha essa situação, olha o barulho, o clamor do mundo, tantas coisas ao nosso redor, e na verdade a gente precisa entender que a solitude com Deus, o nosso momento a sós com o Senhor. Eu tive a oportunidade essa semana, na quinta-feira, o pastor Alvim me convocou para ir à noite com ele. Ele chamou alguns pastores e nós fomos para o sítio lá e passamos a noite em oração. No meu coração, você sabe que eu sou extremamente metódico, os irmãos que caminham comigo há mais tempo sabem disso. Eu vou para uma reunião dessa,
o que eu faço? Se eu estou na liderança dessa reunião, eu chego lá na reunião, eu já sei exatamente o que vai acontecer. Eu tenho o começo, o meio e o fim. Nós vamos cantar essas músicas, nós vamos adorar isso, eu já tenho um plano. E isso é bom, amém? Amém ou não amém? Isso não é ruim, isso é bom. E eu cheguei lá, tipo assim, quem vai conduzir o processo é o pastor. Beleza, a gente chegou, conversou e tal, e coisa, batemos papo e tudo. E ele, vamos orar? Vamos. Vamos orar? Vamos. Vamos orar, mas como? Orava. Aí foi cada um para um lado. No meio do monte lá. Vamos orar. Não tinha agenda, não tinha roteiro, não tinha nada. E ali, na verdade, ou seja, é buscar o Senhor. Eu comecei a perceber o seguinte. Eu olhei para a minha situação e eu falei assim, eu preciso ter um nível de intimidade, porque eu não posso chegar diante do Senhor. É lógico que se eu me organizar, eu faço bem feito e está certo, não está errado. Mas eu tenho que ter intimidade suficiente para chegar diante do Pai e conversar com Ele e ter prazer na presença dEle. E ter prazer de separar aquilo, de parar o mundo exterior e ouvir dEle. Ali na verdade, ou seja, a dinâmica era o seguinte, nós vamos orar. O pastor colocou o fone de ouvido dele. Eu pensei, meu Deus. E ele foi lá ouvir as músicas dele e foi orar. E eu falei assim, Jesus. Aí eu fui no carro, peguei meu fone também. Falei assim, eu vou ouvir também. Peguei os lá e fui. E foi madrugada adentro. Quando era 3 e pouco da manhã, eu fui pro carro, fui dormir um pouquinho. 5h30 nós já estávamos acordados de novo para participar da oração lá pro evento que vai acontecer dos legendários. Mas o que eu quero dizer para você? Eu percebi que eu preciso, na verdade, avançar para um novo nível, na verdade, dessa intimidade, que ela vai além da forma, mas que ela é relacional. Você precisa disso. Você não precisa, na verdade, olha, parar diante do Senhor, nós vamos ter um tempo de consagração, nós vamos ter um momento de oração, isso é muito bom. Mas você tem que ter aquele tempo de parar diante do Senhor e falar assim, Senhor, fala comigo. Senhor, meu coração está assim, ou seja, é você se colocar diante do Senhor sem ter, na verdade, motivos para fazer isso. É colocar o Senhor em primeiro lugar e saber o seguinte, se eu não parar diante do Senhor, eu não consigo. Qual que é o maior exemplo que nós temos disso? O próprio Jesus. A Bíblia vai dizer lá no Evangelho de Marcos que, como era de costume, ele saiu para lugares desertos para poder orar. O Senhor saía para lugares para que ele pudesse estar sozinho com o Senhor. Esse lugar sozinho pode ser o seu quarto, esse lugar sozinho pode ser o banheiro da sua casa, esse lugar sozinho pode ser o lugar que for, onde que você consiga ficar e permanecer só. Onde que você pegue, na verdade, essa ferramenta aqui e desligue lá, ou seja, o seu acesso de dados, o seu acesso lá com as ligações e tantas coisas que tem, e possa, na verdade, às vezes até usar isso aqui para colocar um louvor para te ajudar, mas que não seja, na verdade, algo que vai te distrair. Então, ou seja, nós precisamos disso, ou seja, isso na verdade é a gente colocar em prática o que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 33. O que diz a palavra? Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. É priorizar o Senhor, é colocar Ele em primeiro lugar. Por quê? Eu preciso entender, o princípio que está debaixo dessa palavra é o seguinte: se Deus não é o centro da sua vida, tem algo ocupando esse lugar. Se Deus ele não é o primeiro, se Ele não está no centro da sua vida, vai ter outra coisa ocupando esse lugar. Essa outra coisa pode ser não necessariamente pecado, uma coisa ruim não, mas está no lugar errado. E se está no lugar errado, isso vai gerar problemas para você. O que nós precisamos entender, na verdade, é que a nossa intimidade com Deus, ela precisa ser uma prioridade. E ela é construída, na verdade, no somatório desses encontros que nós temos, na verdade, coletivos, grupos maiores, grupos menores, mas também no nosso momento a sós com Deus. Pastor Larry Crabb, ele diz o seguinte: a raiz de todas as nossas dificuldades pessoais e emocionais é a falta de um relacionamento profundo. Portanto, acredito que o caminho mais seguro para superar os problemas e nos tornar as pessoas que nós deveríamos ser é reconectarmos com Deus e com a nossa comunidade. Presta atenção.
para você viver aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus planejou você para ser, você precisa se reconectar com o Senhor e entender o seguinte: olha, é na solitude, é no momento a sós com Deus que eu recebo. Eu tenho a experiência do secreto, e a experiência do secreto, ela me capacita, na verdade, para fazer o quê? Para que a partir da experiência do secreto eu possa manifestar na mesa, eu possa manifestar na comunhão com os meus irmãos, eu possa manifestar, na verdade, ou seja, na minha vida cotidiana. Romanos capítulo 8, na verdade, e é o tema que nós vamos utilizar aqui hoje. Paulo, ele faz uma estrutura, na verdade, da base de maneira assim poderosa, da obra de Cristo e do impacto dele nas nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo aí em Romanos capítulo 8. Se você tem uma caneta aí, eu queria que você fosse marcando isso, porque eu vou te dar uma estruturação, toda a estruturação do capítulo 8. Presta atenção, do versículo 1 até o versículo 9, Paulo fala sobre a liberdade dos filhos de Deus. Ali diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Você é livre da condenação. Do verso 10 ao verso 17, nós vemos ali os direitos dos que são filhos. Marca na sua Bíblia aí, pega lá, puxa lá, do 1 ao 9, liberdade dos filhos. Do 10 ao 17, os direitos dos que são filhos. Do 18 até o 25, é a esperança em meio às tribulações. Do 26 ao 27, é a ajuda do Espírito Santo, até mesmo no seu momento de oração. E foi ele que me ajudou na quinta-feira, porque eu comecei a orar, e de repente eu percebi, na verdade, um vazio tão grande, porque as palavras acabaram, os motivos acabaram, e eu ainda tinha muito tempo para estar diante do Senhor. Eu falei assim: olha, é se entregar, é permitir que o Espírito Santo te conduza, e é nessa hora que a Bíblia vai dizer, no verso 28 no verso 26 e 27, que o Espírito Santo, ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis, amém? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que fala isso? Isso fala de intimidade, daquele momento em que você chega diante de Deus e talvez a dor do seu coração é tão grande que você não tem nem palavras, mas o Espírito Santo te conduz, o Espírito Santo te encoraja, na verdade. Dos versos 28 ao 31, nós temos aqui o amor de Deus, e do 32 ao 39, o triunfo final por meio de Jesus Cristo. Esse capítulo todo, capítulo 8, eu tenho certeza que muitos desses textos, alguns irmãos aqui podem citar de cor, porque já receberam isso aí em tantas situações, mas presta atenção, a gente precisa entender, na verdade, é o princípio que está debaixo disso. Ou seja, do que é feita essa intimidade, do que é feito esse nível de intimidade que Deus deseja que eu tenha, que na verdade vai me colocar num nível, na verdade, para experimentar das bênçãos de Deus. Essa intimidade, na verdade, ela é feita, na verdade, e eu quero compartilhar com você algumas marcas dessa intimidade com Deus, que são geradas por meio da fé, que só estão presentes em nós por meio da fé. Por quê? Porque a intimidade com Deus, ela é feita primeiro de confiança no amor do Pai. Fala comigo: confiança no amor do Pai. Romanos capítulo 8, verso 1, deixa sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1 vai dizer o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo, porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu preciso confiar no amor do Pai. Eu preciso saber que o amor do Pai é maior do que os meus pecados. O amor do Pai é maior do que a minha indiferença. O amor do Pai é maior do que a minha religiosidade. Nós podemos, na verdade, ter intimidade com Deus. Por quê? Porque Ele decidiu nos criar para ter comunhão com Ele. Ou seja, no DNA que Deus, na verdade, desenvolveu você, nesse DNA existe essa característica de quê? De ter comunhão. Você foi criado para ter comunhão com Ele. E remover essa intimidade te separa de Deus.
É isso, na verdade, que nós precisamos entender. Um filho de Deus sabe, querido, é muito melhor você ser disciplinado por Ele do que condenado pelo mundo. É muito melhor você receber, na verdade, a disciplina do Pai do que, na verdade, ser condenado pelo mundo, ser tratado pelo mundo. Nos versos 3 e 4 do capítulo 8 nós lemos: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Olha que atitude de amor. Nós estávamos distante dele, mortos nos nossos pecados, incapazes de fazer, né? Esses dias viralizou uma pessoa dizendo aí, um ex-crente, né? Infelizmente tem ex-crente, né? Dizendo o seguinte, dizendo alguns absurdos em relação à fé, e ele diz o seguinte: olha, eu recebi isso, eles pregam para mim que Jesus morreu no meu lugar, pagou o meu pecado, mas eu não pedi para ele pagar, eu não pedi, agora eu estou preso porque ele pagou os meus pecados, agora eu tenho que obedecer a ele. Não, querido, presta atenção, não é porque ele pagou porque você não queria pagar, não, é porque não é possível para você pagar, não é possível. Nós não conseguimos pagar pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. É impossível. O que ele fez? Nos amou tanto que ele veio e morreu em nosso lugar. Ele fez o que era impossível para nós. Por quê? Porque ele nos amava, porque ele nos amou. Para quê? Para ter intimidade conosco. O texto está dizendo, ele fez, na verdade, o que nós não poderíamos fazer. Deus o fez. E como que ele fez? Enviando o seu filho à semelhança de homem pecador, como uma oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso, na verdade, que essa intimidade com Deus é tão poderosa para nós e nos coloca, na verdade, num outro nível. O amor de Deus, então, o que Ele nos deu? Primeiro, nos deu perdão. Fala comigo, perdão. O Senhor te deu perdão. Isso quer dizer que agora já não dá condenação para você. Por quê? Porque isso tudo foi colocado sobre Jesus, amém? É isso, na verdade, que a gente está dizendo quando a gente fala que você foi justificado por Ele. Mas o amor de Deus nos deu perdão, mas nos deu também liberdade. Fala comigo, liberdade. A lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado. Eu estava preso nos meus pecados, mas agora eu estou livre. Mas não só isso, me deu também salvação. Fala comigo, salvação. Ele condenou o pecado na carne, a fim de que as exigências da lei fossem cumpridas no Senhor, e por causa disso, o Senhor nos salvou. Fala comigo, perdão, libertação e salvação eu recebi de graça, de graça, de graça, de graça. É a graça de Deus que se manifesta nas nossas vidas, trazendo salvação. O escritor do livro Nova Manhã de Misericórdias, Paul David, ele diz o seguinte: a graça irá expor as questões mais profundas do seu coração, e então apontará para a cruz, que cobre tudo que foi exposto. Sabe o seu pecado? Seu pior pecado? Pensa no seu pior pecado. A graça, ela expõe isso, mas ela faz o quê? Ela aponta para a cruz, porque na cruz o Senhor pagou o preço, e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Eu sou livre. O escrito de dívida que havia contra mim, o Senhor pregou na cruz, e agora nenhuma condenação há sobre mim. Eu posso viver em novidade de vida. É isso, na verdade, que eu preciso crer. A intimidade com Deus, ela é feita então do quê? De humildade para reconhecer o que só Ele pode fazer. Querido, muitas coisas, você consegue fazer muita coisa. Você tem muitas habilidades, você tem talento, você tem capacidades que o próprio Deus colocou na sua vida. Mas presta atenção, por mais que você consiga fazer muitas coisas, existem outras que só Deus pode fazer.
O verso 8 de Romanos 8:8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, ou seja, eu preciso entender, eu não posso ser dominado. O que é ser dominado pela carne? É você ser governado pela sua alma, é você ser governado pela sua natureza humana. Como que eu sou governado pela minha natureza humana? Quando você só faz o que você quer, quando você só faz o que você tem vontade, quando você só faz quando dá na teia. Sabe quando aquela expressão assim, eu vou ficar na minha? Não, querido, não fica na sua não, fica na do Senhor. Fica na do Senhor que é melhor. Então, ou seja, é isso na verdade. Eu preciso ser humilde para entender o seguinte: para eu resolver a minha vida eu preciso estar nele. A humildade, ela cria intimidade, enquanto o orgulho, ele destrói a intimidade. Consegue perceber isso? Intimidade, humildade cria intimidade, o orgulho, ele destrói. Até para orar, nós precisamos dessa ajuda do Espírito Santo. A gente precisa ter entendimento que é Ele que nos ajuda. Nós já lemos aqui o verso 26, eu vou ler de novo. Romanos 8, 26, 27 diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois nós não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque é Espírito, intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A gente precisa ter humildade muitas das vezes e perceber o seguinte: eu não sei nem orar, eu não sei nem como eu posso fazer isso. E a gente fala assim: pastor, mas como que eu faço isso? Querido, é você se debruçar diante do Senhor. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, que ele, ao nos batizar com o seu Espírito, ao nos sermos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos dele uma linguagem sobrenatural de oração, que nos ajuda, na verdade, a fluirmos exatamente nesses momentos em que nós não sabemos como orar. A gente pode, na verdade, ou seja, começar ali a orar, na verdade, em mistérios com o Senhor. E às vezes eu sei que incomoda porque a sua mente não consegue perceber, mas quando você está orando em línguas ali, o Espírito Santo está orando através de você. São gemidos inexprimíveis, são maneiras, na verdade, que nós não compreendemos num todo, mas a gente percebe, se dá, na verdade, a ser usado por Ele, e Ele começa a ministrar nas nossas vidas. Quantas das vezes a angústia vem no nosso coração e, na verdade, nós não percebemos. Na verdade, nós temos uma ferramenta poderosa, a linguagem sobrenatural de oração, ou seja, o orar em línguas é uma ferramenta poderosa. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Ou seja, nesse momento onde ninguém pode fazer, em que você não sabe o que fazer, que o Espírito Santo, na verdade, vai trabalhando através de você, e você olha para isso. Eu sei que você ouve isso e fala assim: ah, mas eu não tenho essa experiência. Eu te pergunto, você está buscando? Porque se você não busca, você nunca vai ter. Ah, mas eu já busquei e não recebi. Continua buscando, porque a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Não vai dizer que vai pedir, que vai receber imediatamente. Com uns acontece de maneira imediata, com outros demora. Mas a sua perseverança, na verdade, é fundamental para não desistir daquilo que Ele prometeu para a sua vida. Amém? O Senhor tem um nível de intimidade maior para você. Essa intimidade com Deus, ela é feita de dependência de Jesus, momento a momento. Os irmãos que fizeram aí o 30 semanas entendem claramente. É você saber, você depender do Senhor todos os dias, um dia de cada vez. Eu dependo hoje e vou continuar dependendo amanhã. Por quê? Porque é assim que funciona. O verso 13 do capítulo 8 diz o seguinte: pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, da carne, viverão. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Ou seja, a verdade é que nós somos incapazes de cumprir a vontade de Deus por nós mesmos. Prova disso, você já tentou várias vezes. Você tentou vencer os seus vícios
e na maioria das vezes você não conseguiu. Você tentou vencer aquele pecado de estimação que vem recorrentemente contra você e você não conseguiu. Você tentou vencer tantas coisas e não consegue. Por quê? Porque nós, com a nossa força de vontade, nós não conseguimos, porque nós somos limitados. A gente precisa entender que a vida cristã só funciona se a gente for dependente de Deus. Fala comigo, a vida cristã só funciona se eu for dependente de Deus. É dependente de Deus na oração, é dependente de Deus nas minhas decisões, é dependente de Deus em tudo que eu faço. A vida cristã não funciona apenas com o conhecimento ou dominando os conceitos teológicos. Eu posso trazer uma pregação muito bem estruturada aqui, mas não fazer diferença nenhuma na sua vida. Por quê? Porque é o poder de Deus que faz a diferença. É depender de Deus, na verdade. Só é possível, na verdade, viver e desfrutar disso se nós tivermos intimidade com Jesus. Essa intimidade com Deus, então, ela nos exige que nós sejamos dependentes todos os dias. É acordar, na verdade, eu preciso ser dependente no café da manhã, dependente no almoço, dependente no jantar. É o tempo todo. Porque a intimidade com Deus, ela é feita da certeza que, olha, você é um filho amado de Deus. Você pode declarar essa verdade? Você pode dizer assim, eu sou um filho amado de Deus. Você fala isso no seu coração. Agora fala assim, eu sou um filho amado de Deus. Eu sei que às vezes você olha e fala assim, mas eu sou tão pecador, eu sou tão problemático, eu sou tão falho, eu erro tanto, eu peco tanto. Querido, filho pródigo não deixou de ser filho por ter feito tudo errado. E quando ele caiu em si e voltou para o Pai recebeu ele de braços abertos, amém? E é o que o Senhor, na verdade, quer fazer com você nessa noite. Pastor, como assim? Eu não estou afastado. Mas talvez você já não tenha mais aquela intimidade toda. O Pai está de braço aberto para trazer você para perto, amém? A intimidade com Deus, ela é feita dessa certeza que você é filho de Deus, que você, na verdade, é um filho amado de Deus. O verso 14 do capítulo 8 vai dizer, porque todos os que são guiados, que são o quê? O que é ser guiado? Fala comigo, conduzido, influenciado, direcionado. É você permitir que o Senhor esteja no volante, que Ele esteja no controle, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Senhor, na verdade, Ele quer apontar para você o caminho, Ele quer conduzir o processo. É a gente perceber que uma confiança e amor profundos em Jesus vai nos levar a uma vida de completa obediência a Ele. Se o filho ser filho, então, quer dizer o quê? Não é apenas desfrutar da presença do Pai. Isso é maravilhoso. É maravilhoso desfrutar da presença do Pai. Mas ser filho também é rejeitar o espírito de orfandade. Fala comigo, rejeitar o espírito de orfandade. O que é isso? É, na verdade, aquilo que quer fazer com que você pense, mas eu sou um filho, eu não sou um filho assim, não é possível, eu sou tão imperfeito. É aquilo, na verdade, que quer tirar, na verdade, você da sua identidade, que quer fazer com que você não viva a vida que você tem. Ser filho, então, é receber o benefício da paternidade de Deus. Tudo que Deus tem para mim eu quero, amém? E o Senhor tem paternidade para mim, amém? Talvez o seu pai tenha falhado com você na sua vida, o seu pai natural falhou com você, mas o Pai Celestial não falha com você, amém? Então, ou seja, você pode rejeitar essa orfandade e viver a vida que Deus tem para você, porque você não é órfão, amém? O Senhor cuida de você. Então, ou seja, eu preciso abraçar essa paternidade, rejeitar a orfandade, mas entender o seguinte: eu preciso abraçar também a responsabilidade de ser um filho guiado pelo Espírito de Deus. Você é um filho amado de Deus, mas é responsabilidade sua entregar e ser dependente de Deus, ser responsável, ou seja, permitir que o Espírito Santo, na verdade, conduza a sua vida. É você entender que, na verdade, olha, um filho na casa não é hóspede. Tá certo ou errado? Filho na casa não é hóspede. Filho na casa, ele não é visitante.
Filho em casa é filho. E como filho nós temos o quê? Responsabilidades na casa do pai. Eu preciso amadurecer e perceber o seguinte: olha, o filho maduro, ele não age com as coisas da casa como um peso ou por obrigação, não. Faz parte da vida dele, faz parte da verdade, ou seja, e ele faz isso com alegria, porque ele pertence àquela casa. Agora, o que na verdade às vezes, por que a gente enxerga muitas das coisas na vida com Deus como um peso? É porque nós somos imaturos, porque nós estamos achando e somos influenciados por esse mundo do fast food, sabe? Eu pego só aquilo que eu gosto e eu não percebo que eu tenho responsabilidade. Olha, os filhos têm que ajudar em casa, os filhos têm que colaborar em casa. A responsabilidade, a provisão vem de quem? Vem do pai, amém? E o pai não nos deixa faltar nada, mas você é responsável com aquilo que você recebe de Deus. Seus dons e talentos são para a edificação. Então, ou seja, você precisa amadurecer, e a intimidade com Deus vai te conduzir a isso. A intimidade com Deus, ela é feita de liberdade para viver a sua identidade em Jesus. Qual que é a sua identidade em Jesus? O que você é mesmo? Filho amado. O verso 15 vai dizer: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Eu sei que às vezes, ou seja, as nossas diferenças culturais nos impedem, na verdade, de perceber a profundidade disso. Mas eu vou usar uma expressão aqui que vai te ajudar a conectar com isso. Se o Senhor Jesus, na verdade, ele estivesse, e se aqui o apóstolo Paulo, os irmãos aqui, eles estivessem, na verdade, não sendo criados ali no tempo bíblico ali, nas regiões ali do território bíblico ali, esquece isso, mas se eles fossem criados, estivessem vivendo talvez ali no nordeste do nosso país, que nós temos muitos irmãos nordestinos aqui, ele ia substituir essa expressão Abba, Pai. Abba, Pai quer dizer o quê? Paizinho. Ele ia substituir a expressão lá pelo que mesmo? Seria Painho. O Espírito clama, ó, Painho, Papaizinho. Por quê? O diminutivo, presta atenção, o diminutivo não diminui o tamanho, a grandeza de Deus, mas diminui a distância, a proximidade, a intimidade. Esses dias nós estávamos na porta da igreja aqui, as pessoas pegavam assim: pastor, pastor, pastor. Aí a Dejane virou e falou: amor. Foi automático. Por que isso? Intimidade. Quando a gente está aqui, às vezes ela chama amor, amor. Agora, quando a gente está mais próximo, está mais íntimo, aí é amorzinho. Você não chama assim no meio de todo mundo, né? Aonde que você chama assim? É na intimidade. Querido, você está rindo, está assim, mas deixa eu te contar. É isso que o Pai quer ter com você. Intimidade, proximidade. É para você, na verdade, clamar e chamar Painho, Papaizinho. A intimidade com Deus, ela é feita dessa esperança inabalável nas promessas do Pai. Todos os dias nós estamos declarando as promessas de Deus, e nós precisamos confiar que essas promessas, na verdade, são para nós, são para hoje. O verso 18 do capítulo 8 diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Talvez você chegou aqui em sofrimento, mas eu quero declarar sobre a sua vida: há uma promessa de restauração, de transformação, e isso vai acontecer por meio da sua intimidade. Aí você fala assim: o que é que eu tenho que fazer?
Você tem que ser íntimo, você tem que se relacionar, você tem que buscar o Senhor, você tem que orar, você tem que buscar estar próximo dele. E só é possível fazer isso se você gastar tempo com ele, se você investir na verdade aquilo que você tem de mais precioso. E o que você tem de mais precioso não é a quantia financeira que você tem no seu bolso, na sua conta bancária, mas é o que você faz com as 24 horas que você recebe todos os dias. Todos os dias nós recebemos isso. E o que você dedica para o Senhor fala na verdade do espaço que ele tem na sua vida. Todos nós temos na verdade, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. E quanto disso você dedica para o Senhor? A desfrutar de intimidade com ele, de se relacionar com ele. Olha, a gente pode fazer, a gente fizer a conta, nós vamos ficar envergonhados, porque nós vamos perceber que nós oferecemos muito mais a Mamon do que ao Senhor. Como assim, pastor? Você oferece muito mais tempo no seu trabalho lá do que ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Isso fala o quê? De prioridade, de intimidade. Ah, pastor, então eu vou largar de trabalhar? Não. É você entender o seguinte: quer comer, quer beber, faça tudo que você faz para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Trabalhe não para os homens, mas para o Senhor, sabendo que no Senhor você vai ser abençoado. Então o verso 37 e 39 vai dizer: mas em todas essas coisas, então fica de pé no seu lugar, vamos declarar isso junto em nome de Jesus, vamos declarar isso junto em nome de Jesus, vamos declarar juntos agora, vamos lá. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. A gente precisa entender isso e precisa declarar. Se ao declarar isso, isso não mexe dentro de você, é porque está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. A intimidade, ela gera ainda o quê? Intencionalidade. Eu te pedi para você se colocar de pé com uma intenção. Qual a intenção? Não é você achar que já está acabando, não, mas é para você perceber que diante do Senhor nós precisamos nos levantar da onde nós estamos, na verdade, e entender o seguinte: o Senhor está se movendo no nosso tempo. O verso 19 diz o seguinte: olha, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quantos filhos de Deus tem aqui? Olha, essa cidade espera que os filhos de Deus sejam revelados, que você manifeste aquilo, na verdade, que o Senhor liberou sobre a sua vida, uma vida de intimidade com Deus. Olha, não pode ser uma vida apática, não pode ser uma vida indiferente, não pode ser uma vida sem poder, sem intensidade, sem liberdade, sem relevância. O poder de Deus, ele habita em nós. A missão e o propósito de quem nos chamou já foi colocado dentro de nós. A intimidade nos levará a esse propósito e chamado. Talvez você já fez tanto para o Senhor, mas você olha para a sua vida hoje, você fala assim: eu estou longe daquilo que eu já fui, eu estou longe. O verso 11 vai dizer o seguinte, do capítulo 8: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito do Senhor habita na sua vida e Ele está se movendo desde o momento em que você saiu da sua casa, desde o momento em que você venceu as resistências, que você entrou nesse lugar, que você começou a cantar as canções, que você ficou incomodado com
uma coisa com outra. O Senhor já estava trabalhando na sua vida. E olha, e na verdade, enquanto o Senhor trabalha na sua vida, olha, a nossa luta na verdade não é contra seres humanos, mas as trevas também militam contra nós, e você está no meio dessa guerra na verdade, e o Senhor na verdade, Ele tem ciúme por você, e Ele está na verdade desejando, tentando chamar a sua atenção, atrair a sua atenção para Ele. Para quê? Para que você possa viver hoje, olha, dessa intimidade com Deus, você possa desfrutar hoje da intimidade com Deus em todas as áreas da sua vida. Para quê? Para que você possa desfrutar da bondade, da fidelidade dEle e experimentar na verdade aquilo que Ele planejou para você. Presta atenção, Salmo de número 25, verso 12. Nós vamos cantar uma canção, mas eu preciso que você prepare o seu coração para isso, porque enquanto nós vamos adorar, o Senhor vai começar a ministrar na sua vida algo novo. Mas presta atenção, olha o que a Bíblia diz a seu respeito. Salmo 25, 12 e 13. Aqueles que temem ao Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso na terra prometida. Eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos seus filhos. Você precisa, presta atenção, aprender com o Senhor. É na sua intimidade com Deus. Sabe aquele problema difícil que você está vivendo na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento? É você se voltar para o Senhor e falar assim: Senhor, me ajuda a resolver isso, me ajuda a resolver isso, me ajuda. O verso 14 e 15 ainda do Salmo 25 diz o seguinte: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. O Senhor quer trazer livramento sobre a sua vida hoje. Há um movimentar de Deus, e é por isso que você está aqui hoje. Eu quero orar por você, eu quero orar por aqueles na verdade que querem experimentar um novo nível de intimidade. Querido, há muitos que são aqueles que vêm atrás do Senhor para receber os seus milagres, mas esses na verdade são aqueles que o Senhor chama de multidão. Há aqueles na verdade que se voltam para o Senhor para fazer a sua vontade, são os discípulos. Mas o Senhor, Ele está procurando na verdade relacionamento de intimidade. O Senhor virou para os discípulos e disse para eles: eu não os chamo mais de servos, mas de amigos. Amigos. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Pastor, mas como que eu faço isso? Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Sabe por quê? Porque tanto o querer quanto o efetuar vem dele. E olha, apesar de você estar aqui nesse lugar físico, nos céus já há um barulho se movimentando em nosso meio, para que a gente possa desfrutar de algo novo. Fecha seus olhos agora e deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Eu quero orar por você, mas antes, deixa o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida.